14 horas e 2 minutos desta segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. Começa agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e une tudo isso a o que há de mais moderno na física quântica, na medicina quântica, como o programa de hoje. Nós vamos falar de biofotônica, de análises por intermédio de luz e etc. É um programa absolutamente maravilhoso. Nós chegamos aqui, estamos consternados com a comprovação de a queda de um helicóptero na Anhanguera, que estava trazendo o Ricardo Boechat, jornalista da Bandeirantes, e esse colega nosso, um grande jornalista, um grande comentarista, infelizmente acabou falecendo. A gente começa o programa hoje com um sentimento, um constrangimento por conta dessa triste notícia que seguramente vai abalar o país. O jornalismo hoje perdeu uma das grandes vozes, uma das pessoas com mais senso crítico, né, com muita cultura, muita informação. Podia até discordar de todos os pontos de vista dele, aqui ou acolá, mas sem dúvida nenhuma um jornalista de primeiro mundo, de primeira categoria, que seguramente fará muita falta para a formação da opinião pública, sobretudo diante do período em que vivemos hoje no Brasil de transição e etc. Nosso profundo lamento por conta desse fato. E como estava conversando com o nosso entrevistado de hoje, a gente tem que fazer tudo na vida hoje, porque não sabemos o dia de amanhã. Aliás, não sabemos nem o segundo de amanhã, na verdade, né? Uma triste notícia. Voltando ao nosso programa Salutes, o programa visa, como eu disse, o resgate das medicinas ancestrais e unir as técnicas de ponta com a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que esses três conceitos são unívocos, né? É um conceito só. Não dá para ter saúde sem ter qualidade de vida, não dá para ter qualidade de vida sem ter bem-estar. E para tudo isso significa que você tem que ter autoconhecimento, saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, o que você está ajudando a humanidade, quais são suas qualidades, trabalhar suas qualidades e reprimir ou transformar, melhor dizendo, seus defeitos em qualidades. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje o nosso programa vai... Você sabe o que é biofotônica? Você sabe quantas células o organismo tem? Você sabe como é que elas se comunicam entre uma e outra? Como é que é o conjunto das células e desse organismo, sabendo ter uma homeostase, mandando aqui os soldados lá, as células seriais killers para o nosso sistema imunológico, armazenar proteína, pegar os alimentos, você come arroz, feijão, batata, bife, mortadela, você come lá todas as tuas coisas e tem os órgãos ali que falam, opa, isso aqui vai para músculo, isso aqui vai para dente, isso aqui vai para tendão, isso aqui vai... É uma inteligência absurda e complexa o que acontece no nosso organismo 24 horas por dia. E cada uma das células se comunica uma com a outra e há uma consciência universal dessas células. Tudo isso foi pesquisado, comprovado com as tecnologias, sobretudo russas, ligados à biofotônica. E para tratar sobre esse assunto, sobre a questão dos biofótons, né, a questão dessa comunicação entre essas células maravilhosas que são as unidades do nosso corpo, eu tenho o prazer de receber nos Salutes de hoje Godofredo Pinhataro Neto. Acertei. Acertou. Ele é um dentista, eu chamo ele de dentista integrativo, mas ele é um cirurgião dentista e também acupunturista, ele é colega nosso, acupunturista, esteve lá no curso da Nova Ciência no Instituto Bem neste final de semana junto com a gente e é um grande prazer recebê-lo, porque eu já fiz o curso inclusive com ele, do BioEL, é um curso maravilhoso, filosófico, bastante interessante. Seja muito bem-vindo, Neto, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Baldan, boa tarde, internautas, para mim também é uma honra estar aqui, um programa maravilhoso. A última vez que eu estive aqui, teve uma repercussão muito grande, pessoas de todo o país ligaram, pessoas... E fora de fora também. Portugal, Estados Unidos, fiquei
Eu fiquei boquiaberto, assim, impressionado com a amplitude do programa. Muito bacana. Nós estamos aqui praticamente já vai fazer 10 anos em junho aqui na AltV, só na AltV. Né? E no final do ano passado a gente estreou também nas sextas-feiras na TV Guarulhos, né? Que eu convido também todos os internautas. Sexta-feira, 14h30 pela TV Guarulhos, pela TV aberta, pela NET, e na segunda-feira aqui toda a AltV às 14 horas, já há 10 anos, em meados de junho. Já estamos fazendo 10 anos. E o interessante de ser pela internet é assim que semana passada mesmo uma pessoa ligou, então as pessoas ficam assistindo continuamente. E se alguma pessoa quer ver o programa, você passa o link, a pessoa assiste de novo, então é fantástico. E uma nova forma de comunicação. Né? Outro dia uma colega falou que o Salutes é um curso de pós-graduação, né? E é verdade, porque né? tem tudo, né? Você procura, você procura por tema, você tem tá tudo lá arquivado. O que tem de informação. Xerex, você já colocou na minha página? Já compartilhou? Na minha página pessoal não está. João Carlos Baldan, por favor. João Carlos Baldan para João Carlos, para as pessoas mandarem dúvidas, questões. Eu estou até com o celular, não peguei nem o tablet. O tablet está aqui, mas eu e o tablet temos uma relação tanto quanto complicada. Não é uma das relações mais afetivas aí e melhores. Muito bem, né? Neto, vamos começar falando um pouco da tua formação, da cirurgião. Eu tenho falado muito, as pessoas que vêm, os médicos, inclusive, que eu convidei ontem no curso para vir no programa, falar sobre o quê? Eu falei, primeiro, como é que você desengessou a cabeça médica? E você desengessou a cabeça de dentista? Sim, eu sou formado pela PUC, me formei em 83, mas durante o curso, eu, assim, é uma história até interessante, porque ao lado da minha república, tinha algumas meninas, uma república das meninas ali, e elas um dia trouxeram para mim um cartaz com os desenhos, que olhando assim, você falava assim, pô, isso aqui foi feito no computador, como se fosse um plotter, assim, sabe? Eu falei, mas o que é isso daqui? Não, isso aqui é um pedreiro de Limeira, que ele foi abduzido, ele foi encontrado 400 quilômetros daqui da cidade dele, numa carriola, e depois disso ele começou a ter como se fosse uma psicografia, ele pegava 10 canetas Bic assim, e fazia aqueles desenhos. Ia ter uma palestra sobre esse tema num centro de ufologia e tal. Eu falei, bom, vamos lá, mente aberta, né? Vamos lá assistir. E nessa academia, era uma academia de artes marciais, de Kung Fu, de Tai Chi. E eu fiquei maravilhado com a história e comecei a treinar. Então, começou a treinar? Comecei a treinar artes marciais, e aí tive contato com Tai Chi, com Kung Fu, com o Ti, né, com a acupuntura. E aí depois eu busquei curso de acupuntura no SEATA, eu fiz o curso no SEATA. Com o VU? Com o VU e com o Edson Micheletti, da época do Edson Micheletti ainda, em 1986. E também continuei lá com o Edson, principalmente, tendo aulas de Qigong, de Tai Chi, de Kung Fu. E a acupuntura começou a me entusiasmar, mas na academia, né, na época, na faculdade, a acupuntura era considerado placebo, charlatanismo. E assim, os médicos que participaram do curso, que a maior parte não era médico, havia 2 médicos só, eles mais riam durante o curso, porque, por exemplo, você lá coloca uma agulha no B62 e você vai ter, vai facilitar o parto. Não tem sentido, né? Mas hoje você sabe que se você colocar uma agulha no B62, você libera ocitocina. E tem gente que fala, B62. E tem gente que fala que a acupuntura não é científica, é pseudociência. Mas ainda hoje, ainda hoje. Então, eu peguei toda a formação, eu sou formado em 2000, né? Eu peguei toda aquela formação de que era charlatanismo, depois os médicos começaram a praticar e aí depois eles queriam a exclusividade, né? Nós ensinamos médicos, eu dei muita aula para médico, de acupuntura, e aí depois eles queriam a exclusividade. Não, agora é só nós podemos colocar. Como assim, né? Então. E aí eu depois, mas só que eu fazia separadamente. Eu atuava como dentista clínico. E fazia acupuntura. Dava aula na universidade em Araras e fazia Kung Fu, Tai Chi, acupuntura para parentes, para amigos. Eu nunca atuei assim profissionalmente. Aí depois, quando eu fiz o segundo curso de acupuntura, mas sempre tive interesse, sempre estudei, iridologia e outras. E aí quando eu fiz o segundo curso de acupuntura, eu já tinha feito 5 especializações, mestrado e doutorado. Porque na odontologia, o que me interessava muito era a mastigação, a oclusão.
E sempre me interessou oclusão natural. Então eu tive contato com uma técnica que chama reabilitação neuroclusal, que tem um modelo de oclusão totalmente diferente do preconizado pela academia. E aí eu falei, mas como um ser humano pode ter dois modelos de oclusão? Daí eu fui para a universidade, fui para a Unicamp, achando que na universidade eu ia ter essas respostas. Muito pelo contrário. Muito difícil quando você propõe algo novo. Primeiro as portas se fecham, depois as portas começam a se abrir. E aí eu comecei a utilizar essa técnica na clínica também, e aí eu resolvi fazer meu segundo curso de acupuntura. E eu resolvi fazer no TCC, escolher algum tipo de tecnologia que ajudasse a percepção daquilo que, para quem está começando a acupuntura, é meio difícil, que é exame de pulso. Você faz pulso há 20 anos, você falou para mim, né? Aliás, você me permite, Sim, claro, interromper? Eu até quero anunciar isso. Eu estou fazendo um curso de pulsologia que eu acho que o Xerec fez o GC, né? O Xerec, deixa eu ver, de pulsologia Xerec. Eu vou dar um curso de pulsologia dia 23 e 24 de março, na clínica do Dr. Rodrigo 25, aqui em São Paulo. Os telefones para informação são esses, os 24951239, 24951239. Acho que está errado o teu GC, né? Tá certo. Tá certo. 24951239 e o 966080660. 966080660. Por intermédio da técnica de você avaliar os dois pulsos radiais do paciente simultaneamente, depois separadamente, a gente consegue levantar 12 funções. É o meu ponto de partida na acupuntura. Exatamente. Mas é uma coisa muito sutil, precisa de um insight, de um treinamento muito longo. Já te falei o que eu vou falar e você está proibido de dizer, hein, porque é surpresa. E aí eu falei, será que existe alguma coisa que poderia ajudar ou complementar a análise energética da pessoa, dar um rumo para o tratamento? E aí eu propus para o professor, o Juan, um amigão lá da universidade, fazer o TCC de bioeletrografia, que nada mais é do que a fotoquímica digital. Aí ele falou assim, putz, mas isso aí funciona, né? Porque tem aquela coisa, identidade com a fotoquímica de aura. Eu falei assim, a fotoquímica existe, é um mito, que história é essa? A fotoquímica, para quem não conhece, é um casal de russos, que o sobrenome deles era Kilin, foi isso, já até antigo, né? 1900 Não, no histórico, você começa no começo do século XIX, XX, porque o padre Landel de Moura, que é um brasileiro, foi o primeiro a construir uma máquina Kilin. Não era Kilin porque não tinha os Kilin ainda, uma máquina bioeletrográfica. E que depois foi retomado, isso aí foi retomado pelo casal Kilin, que continuou, mas sim, aí é que está. Existe, é óbvio que existe, é o mesmo princípio do nosso equipamento, só que eu até vou explicar por que não é a aura. Né? Primeira coisa que você vê, as pessoas pensam, olha, fotografia da aura. Então eu vou explicar por que não é a aura, apesar que muitas pessoas vão se decepcionar, mas na verdade não é. Os campos sutis, os campos energéticos, vistos pelas pessoas que têm as ditas capacidades extrasensoriais, terceira visão, não são passíveis de captura, você não consegue registrar. Não consegue registrar. Então, mesmo porque as tradições antigas, me permite te cortar, já te cortando, sim. As tradições antigas falam que a aura, ela é um conjunto de, você sabe disso tanto quanto eu. Não é o campo energético do corpo, chamado corpo vital pelas tradições, mas é também o corpo emocional e o corpo mental, que são frequências diferentes, atuam em áreas diferentes. E a aura seria o conjunto desses campos. Sim, exatamente. E aí ele aceitou, começamos a fazer o trabalho de levantamento bibliográfico. No levantamento bibliográfico eu tive contato com o pessoal da Rússia, entrei em contato e trouxe eles para o Brasil para fazer um curso, para poder entender melhor o equipamento. Já existia no Brasil os equipamentos de bioeletrografia do professor Milton Milhomes, mas era aquele sistema de fotografia, fazia filme AGFA. E esse sistema russo já era um sistema digital. Então nós optamos por trazer esse sistema digital, porque você consegue fazer o exame na hora, né? Você consegue fazer o registro e fazer a análise na hora, no momento. Isso foi quando era? Isso foi 2012 para 2013. Eu estava voltando da China, fui para a China, fiz o curso de acupuntura, voltei e comecei com a bioeletrografia. E aí de lá para cá você foi para a Rússia, você começou a... aí o ano passado eu fui para a Rússia, né, no congresso internacional que tem todo ano, inclusive esse ano tem de novo, agora em junho, e estou trazendo o pessoal de lá anualmente. A curva de conhecimento é dividida em duas partes: o curso básico, que é o nível 1, o curso avançado que você fez,
e o curso avançado nível 2. O curso básico eu que ministro no Brasil, com certificação internacional. E o curso avançado, quando tem um número de pessoas interessadas, a gente traz o pessoal da Rússia normalmente uma vez por ano. Agora, talvez eles venham em outubro para o curso avançado. E a técnica está absolutamente se desenvolvendo, né? Absolutamente se desenvolvendo, principalmente porque agora ela trabalha em nuvem, né? Ela está em quase todos os estados do Brasil, mais de 40 países no mundo. Então é informação do mundo inteiro que chega para o banco de dados para poder fazer análise por região, por continentes. Então, fantástico, fantástico. Uma quantidade de informação muito grande. O Neto Pinhataro, eu pedi para ele, manda algumas imagens, né, pra gente. Manda algumas imagens para a gente ilustrar o nosso programa. O cara teve a capacidade de mandar 27. Não, tinha mandado 60. Aí cortou para 27. O primeiro foi 60. O Xerec adora. O Xerec, a barbinha dele fica até vermelha, assim, quando eu mando Não, a gente seleciona as mais importantes. Aí nós selecionamos as mais importantes. A gente pode começar? Pode começar. Podemos começar então com a imagem. Essa imagem aí do lado esquerdo da tela ali, vocês veem um equipamento do professor Newton Milhomens com a foto feita no papel Agfa, né? E vocês veem... Isso que você quer dizer já é uma coisa bem antiga. É uma coisa bem antiga no Brasil. Ele é um pesquisador bem antigo no Brasil, ele já faleceu, mas ele é pioneiro, um gênio, né? Pode dizer que ele é um gênio. E aí, baseado nesse tipo de registro feito pelo equipamento dele, ele desenvolveu uma forma de fazer análise interpretativa disso para associar cada tipo de padrão de fotografia com um tipo de problema físico ou psicoemocional. Quer dizer, isso já é o moderno, já sim, tá, sim. Aquele canto lá do lado esquerdo que tem a imagem mais escura e toda a foto colorida, um azul, vermelho, branco, o que é aquilo? Então aí você tem padrões, né? São padrões específicos dessa técnica. Então você vê, por exemplo, regiões mais yin, mais yang. Você tem depois... As yang seriam as vermelhas né? e as yin mais azuis. Eu não sou especialista nessa técnica, nessa forma de interpretação, mas assim, superficialmente a gente pode dar umas diretrizes. Aí depois você vê uma parte em laranja, que pode estar relacionado com capacidades psíquicas pode falar. Ou da pessoa. E aí, dependendo da forma como aquelas estrias se formam, eles associam com esse tipo de problema psicoemocional ou problema físico. E é parecido no nosso sistema também, só que diferente porque é um outro sistema de registro, outra forma de captura, mas os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. Quer dizer, e isso você teve contato depois que você fez todo esse trabalho aqui no Brasil? Eu já tinha contato com o pessoal do Milhomens, inclusive tem um amigo em Araras que tinha equipamento, a gente chegou a fazer alguns experimentos lá, alguns registros, e aí logo depois eu vi, naquela foto direita, foi um programa do Mauri Júnior, com uma russa que veio para o Brasil, Alexandra Mitivieva. Foi a primeira vez que eu tive contato com o equipamento. Eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar isso. E aí depois que eu tive a ideia de trazer para fazer o TCC. Naquele curso que fizemos juntos, inclusive da Quantum Bio, a gente fala, e aí teve um congresso que veio até o filho do Pop, né, do Fritz Pop. Sim, é isso, Alexander Pop. Alexander Pop é o filho, né? O pai é o Fritz. O Fritz, né? E ele fez experiências maravilhosas falando sobre a biofotônica. Aliás, esse termo é cunhado pelo próprio Fritz Pop, que é maravilhoso, né? Que uma célula conversa com outra por intermédio de pequenas emissões de luz em muito baixa frequência. Sim. E fala um pouco dessa... porque é o fundamento da BioEL, né? É um dos fundamentos, porque você tem fluxo de elétrons, e os elétrons eles ionizam as moléculas. Os elétrons sobem de camada, quando voltam ele solta um fóton. Então essa eletrofotônica está relacionada com o mecanismo quando ele desce da camada. Vai ter um slide que a gente vai mostrar. Ele joga esse fóton. Então, o que ele percebeu? Em 1930, um pesquisador chamado Gurdjieff, ele pegou células de cebola e ele percebeu em determinados estados de registro, né, bem acurados. Quando a célula de cebola ela se dividia, ela fazia uma mitose, ela liberava fótons na faixa do ultravioleta.
ele registrou esses fótons e aí ele emitiu os mesmos fótons, a mesma luz, numa célula normal, ela se dividiu. Ele falou, opa, tem alguma coisa aqui. Porque eu joguei uma luz e eu controlei um processo biológico, de mitose biológica. Então, tem alguma informação, tem um processo informativo que a célula compreendeu e reagiu. E aí existem experimentos com plantas, com animais, então, pessoas meditando. Então, assim, e vários artigos eu encontrei também falando sobre comunicação celular através de biofótons. Então, existe um padrão, por isso aquela questão do quântico, né? Quântico, não é quântico, que o termo quântico está meio desgastado. Mas, sempre que você fala de luz, de elétrons, de partículas subatômicas, e o organismo conseguindo interpretar essa comunicação, você não deixa de estar falando de um termo quântico. Então, porque o nosso organismo, você falou, tem, uns falam 50 trilhões, isso é um número estimado, 100 trilhões de células. Então, eu costumo brincar, eu falo, quem contou, né? Então, quem contou? É estimado. Mas um organismo, para poder manter a homeostase com tanta célula, o Pop disse que uma célula produz, em média, 100 mil reações químicas por segundo. 100 mil reações químicas por segundo, vezes 100 trilhões de células. Se nós dependêssemos dos sistemas conhecidos, convencionais, de hormonais, sistema nervoso e linfático, sanguíneo, circulatório, você não tem velocidade para poder manter essa homeostase. E esse sistema eletrofotônico ou quântico tem essa capacidade de comunicação. E isso está cada vez sendo mais estudado, principalmente Rússia e países do leste europeu também. Mas Estados Unidos também. Vamos poetizar um pouquinho aqui. Há alguns poetas dos quais eu admiro e gosto, e que falam que nós somos estrelas, ou viemos da porta das estrelas, somos luz. Somos seres de luz, né? Faz sentido, somos seres de luz. Porque tudo, na sua parte mais subatômica, está relacionado com elétrons, prótons e luz, fótons. Muito interessante. Muito interessante. Xerec, vamos passar o próximo slide. Qual é o slide que você quer? É o do segundo? Vamos passar o segundo, deixa eu ver aqui. Pode ser o segundo. Pode ser o segundo. Pode ser o segundo. Então, ali, ó, a gente está vendo do lado esquerdo o que as escolas iniciáticas, né, tentam descrever como sendo os campos energéticos, né, que você falou, mental, etc. O corpo etérico, né, o mental. E aí vem aquela questão, será que isso é mensurável? Dá para se registrar esse tipo de coisa? Aquela fotografia da chamada fotoquímia tem alguma relação com isso? Há alguma relação entre aquela dita aura da foto com esses campos sutis? Aliás, você detesta, né? A gente ficava enchendo a paciência do Neto lá, e o Neto aura. É todo sério na aula, e aí a gente falava assim, vamos fazer a foto da áurea. A gente ficava bravo. E ali no centro a gente vê mapa. É tibetana. Tibetana. Volta um pouquinho. Que mostra canais que estão distribuídos pelo corpo, daquela pessoa que está sentada em posição de meditação. Sim. E os canais extrapolam o corpo e vão para a parte exterior do corpo. Né? Então é um mapa do século XVII tibetano, onde mostram canais energéticos cruzando pelo corpo, chakras. Né? É fantástico. Onde eu consigo uma... Eu mando para você. Eu quero. Tibetano. O José Lopes Fernandes Neto, médico, amigo nosso, aí, turma boa. Você também faz parte da nossa turma, Sim. né? Aliás, precisa voltar aqui para... Xerec, põe para mim o slide número 4, aquele que tem a molécula. Então, aí que vem esse esse é muito legal. Porque o que acontece? Quando você, no equipamento... Pera lá. Põe o 3, Xerec, primeiro, para mostrar para eles o que está acontecendo aí, para o pessoal poder sintonizar o que está acontecendo. O Leonardo Benguenu Guedes chegou também, está assistindo a gente. Bem-vindo, Leonardo. O 3, o Xerec. O slide 3, por favor. Olha lá. Então, muito bem. Ali a gente vê o dedo, né, posicionado numa base. Essa base é um dielétrico. O que é um dielétrico? São dois materiais de valência diferente? Não, com resistência elétrica, não tem, por exemplo, vidro, madeira. Sim. E por entre esse dielétrico caminha uma lâmina condutiva por onde passa a eletricidade. Quando a tensão passa por dentro do dielétrico, ele cria um campo eletromagnético. Quando a pessoa coloca o dedo no eletrodo, ela aterra esse campo e ela extrai os elétrons do dedo, como se fosse um raio.
Tá? Isso chama efeito corona. Né? Então, essa ionização produzida por esse aterramento... Que é aquela foto de cima por essa eletricidade. Direita, né? É igual quando você coloca o dedo no carro que dá aquele choque. Essa formação de luz é chamada de efeito corona. Por isso que, no passado, a bioeletrografia e a fotoquímica caíam em descrédito porque achavam que era aura e os cientistas provaram que é o efeito corona. Tá? Então, essa luz é registrada pelo equipamento e aí é feito todas as medições que eu vou explicar mais adiante. Coloca no 4 para mim, Xereque. Então, agora que a gente sabe, por exemplo, aquela luz foi formada, o equipamento tem um CCD que registra essa imagem e depois tudo isso é contabilizado através de processamento matemático, algoritmos matemáticos, matemática não linear, e ele vai dar quantitativamente tudo o que está acontecendo. Consegue pôr o 4 aí, Xereque? Por favor. Aí, o que acontece? Quando eu coloco o dedo, está vendo que está saindo a luz do dedo? Na verdade, os elétrons saem do dedo e eles energizam os átomos do ar que está em volta do dedo. Por isso que chama GDV, Gas Discharge Visualization. Então, os elétrons, então ali do lado direito tem um núcleo de um átomo e os elétrons rodando tudo em volta. Né? Aquela proposição aí, que parece os planetinhas rodando em volta do núcleo. A gente sabe que não é assim, mas didaticamente é mais fácil de explicar. Sim. Quando os elétrons atingem os elétrons que estão nas camadas em volta do núcleo, eles ganham energia, se sente, é o espinafre do Popeye. Ele se sente forte, puf, ele pula para uma camada mais externa, número 3 lá. Então ele sai da condição número 2 e vai para 3. Ganhou energia. Quando você cessa essa energia, ele perde essa energia e ele volta quando ele estava. E ele solta um fóton. Então ele gospe um fóton. Então os fótons, a luz que é formada, não vem do dedo da pessoa, vem dos átomos do ar que está em volta, do oxigênio, do nitrogênio e outros elementos que tem em volta do dedo. Então os elétrons saem do dedo, ionizam o ar que está em volta e forma luz. Então por isso que não é aura, entendeu? Porque a luz é formada fora do corpo. É emissão de elétrons. Mas aí vem a pergunta, então por que muda de uma pessoa para outra? Como que eu consigo ver? Porque teoricamente vem pelos canais de acupuntura, vem pelas estruturas biológicas que têm menor resistência elétrica, vaso sanguíneo. E aí quando sai, ainda isso é modulado pelas substâncias que estão em volta do dedo. Gordura, hormônio, ferormônio, umidade, água, etc. Então, até a questão emocional momentânea. Por quê? Porque a questão emocional, através do sistema nervoso autonômico, muda a secreção de suor, muda de calibre dos vasos. Então, qualquer estado alterado psicoemocionalmente altera a estrutura e aí o fluxo muda. Tá? Mas eu vou explicar. Eu posso falar então, Neto, posso falar então que por diante dessa foto da áurea, né, que não é foto de aura, coisa nenhuma, é uma foto de emissão eletrônica, elétrons, né, do nosso próprio organismo. Então eu posso dizer que a gente pulsa, a gente pulsa. Na verdade nós temos o fluxo energético, tem toda a estrutura física. Tem um professor meu de acupuntura que ele falava, tudo junto. O conhecimento ele agrega, ele nunca separa. Então nós temos os vasos sanguíneos, temos os nervos, temos toda a estrutura muscular e temos junto com isso o fluxo energético que tem a ver com fótons, tem a ver com elétrons, tem a ver com prótons e tem a ver talvez com energias que a gente nem conseguiu mensurar ainda, mas é um todo, né? É um conjunto. É um conjunto. Na medicina chinesa é muito interessante que ela fala de yin e yang, né? No curso de pulsologia a gente vai falar da cosmologia, como é que os chineses entendem o cosmos e tal, que o Neto também fala no seu curso do GDV, da BioWell. E a gente sabe, né, que Yin é a contração, Yang é a expansão. Isso o tempo todo, o coração está fazendo isso, o pulmão, as nossas veias, a circulação não só sanguínea, mas linfática e energética e tal. E esse aparelho é interessante porque comprova que tudo isso, né, de uma maneira bastante científica, comprova que tudo isso que a gente fala, acredita, trabalha, é o nosso dia a dia, no cotidiano, no consultório, é uma coisa realmente que praticamente mensurável, existe, né? Mensurável. É difícil imaginar, Neto, como é que depois de a gente chegar a esse conhecimento de que há uma evolução dos elétrons e etc., como é que se mapeou cada área do dedo, dos 10 dedos, a cada órgão, a cada glândula endócrina, situação emocional e etc. Sim, é porque na verdade o que acontece? Por que o dedo, né? Porque
fotografia dos dedos. As coisas foram evoluindo. Tem um professor alemão que chamava Peter Mandel, ele tinha um equipamento, ele foi o primeiro a desenvolver um aparelho digital que chamava BioScan, que ele colocava as duas mãos e os dois pés. Por que as duas mãos e os dois pés? Porque ele associou com os microsistemas. Ele sabia que na mão e no pé tinha um microsistema de acupuntura. Porque, veja bem, se é canal de acupuntura, como que pelo dedo eu consigo visualizar, por exemplo, o vesículo biliar? O vesículo biliar está na perna. Mas na mão, ele falou, opa, na mão tem todos os órgãos. E na medicina coreana, no sistema Sujok, você tem os órgãos na palma da mão, mas você tem pernas e braços aqui, e cabeça. Sim. E na perna você tem também o vesículo biliar. E no braço, então você tem todos os canais aqui. Então os canais utilizados para cá, teoricamente seriam os canais do microsistema Sujok. Aí o que o professor Kurochkov fez? E por que os dedos? Porque os dedos são as regiões do corpo onde tem mais terminações nervosas, vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. Então o sistema nervoso autonômico é muito bem mensurado aqui. Já tem várias... Na polpa dos dedos. Na polpa dos dedos, não na digital. No sistema Milhomens usa mais a digital. No nosso usa mais a polpa dos dedos. Tá. Então, aí, o que o professor Kurochkov fez? Ele pegou vários equipamentos, distribuiu nos hospitais, nos centros de saúde, centros desportivos, e falou, pessoal, mensure tudo aí para a gente tentar fazer associação. Então, em mais de 30 anos de pesquisas clínicas, eles foram associando aquilo que eles encontravam clinicamente com aquilo que era visto nos dedos. Foram fazendo associação clínica. Tanto é que eu questionei para ele, por que no sistema não tem estômago? Eu tenho que ter estômago. Eu falei assim, não tem estômago. No estômago a gente vê a área abdominal, tudo área abdominal. Eu falei assim, não, mas tem que ter um estômago. Ele falou, tá bom, faça uma pesquisa clínica, comprove que tal região do dedo está relacionada com o estômago, que a gente coloca no sistema. Mas enquanto a gente não tiver certeza, não tem estômago. Então, os russos são chatos? São pragmáticos, né? São pragmáticos. Mas eu estive em São Petersburgo, eu fiquei apaixonado. Um povo acolhedor, simpáticos. Eu fiquei impressionado. Cidade incrível. Um dos lugares mais bonitos que eu conheci até hoje. Então, o meu filho tem um amigo que está fazendo medicina lá em São Peter, e ele falou que as mulheres são lindas. São. Verdade, né? Verdade. Mas aí ele queria cantar umas meninas e tal, e a hora que elas sabiam que ele ia voltar logo, fechavam a cara e acabou a conversa. Acabou a brincadeira. Tudo sério, coisa que aqui no Brasil já não existe igual mais. Aqui, né? Igual aqui. Aqui vale qualquer nota. Mas né? assim, a cidade é maravilhosa. A cidade é um museu aberto, né? O metrô parece um teatro. É incrível, limpa, arrumada, organizada. E a história do estômago? Eu não sei. Não, por enquanto o sistema utiliza a região abdominal para se referir ao estômago. O que você ia falar? Eu não sei. E agora? Esqueceu. Passou. O Diego Araújo Costa, boa tarde. Vinícius Nogueira está assistindo, a Sandra Fontes Morello, Jacober Peter Yosef, parabéns pela apresentação, um abraço a você também, Jacober Peter. Vinícius Nogueira, o micro representando o macro mais uma vez, parabéns. É isso Vinícius, mesmo, amigo lá do curso também. O Vinícius Nogueira? A gente está sempre... Sim. E aí a gente vai para o próximo slide? Vamos lá. Inclusive no slide 13, a gente tem esse mapeamento. Dos mapas das regiões, em relação aos dedos. Das regiões. Ele fez tudo direitinho, a gente vem aqui, faz que nem um baralho, já tudo ao contrário. Hoje o Korotokov, nossa, ele tinha até cabelo. Tinha até cabelo, isso era pouco, mas tinha, né? Ele está bem carecão. 95, né? Então você vê, eu pus de propósito para mostrar há quanto tempo já está sendo desenvolvido esse sistema. Pois é. Então, cada setor do dedo... Cada dedo está ali, o primeiro à esquerda, lá em cima polegar direito. Depois no exame a gente faz os 10 dedos, um dos exames, um dos protocolos é fazer os 10 dedos. 10 dedos. E o de baixo é o indicador? Indicador, médio, anelar e mínimo. Depois da mão esquerda, a mesma coisa. Então estão todas as indicações ali. Então você vê, por exemplo, lá no polegar você tem olho, você tem glândula tireoide, garganta. Então cada setor do corpo está mapeado ali, dos que já foram triados através dessas comprovações clínicas. E isso foi 30 anos de pesquisa clínica? 30 anos de pesquisa clínica e ainda evolui. Então, há pouco tempo, por exemplo, onde era ali a região de próstata, a região de reto, foi separado agora há pouco tempo. Então, as comprovações continuam, né? Porque é muita informação. E é milimétrico também, né? Agora vem a pergunta, né? E aí? Será que realmente a acupuntura funciona, né? Será que realmente existe essa... Se eu consigo mensurar através do dedo o estado de um órgão, você tem que ter uma rota precisa, né? Aquilo que nós falamos ontem. Você tem que ter uma rota precisa. Então,
o que tem de científico nisso? Né? Então, isso foi uma das coisas que me interessou muito e eu comecei a pesquisar muito e tem muita publicação de vários países no PubMed Query, já indexado já, mostrando exatamente isso, que além de sistema circulatório, além de sistema linfático e sistema nervoso, existe um outro sistema, que é o sistema conjuntivo ou conectivo, que une todos os corpos, né, chamado matriz extracelular, formado de tecido conjuntivo, e que vários pesquisadores demonstraram, inclusive um é o James Ottman, que teve no Congresso da Contubio do ano passado, onde ele mostrou as integrinas que conectam o tecido conjuntivo com o interior da célula e vai até o núcleo. Então você tem um sistema conectando todo o organismo. E o mais bacana de tudo é o seguinte, é que o tecido conjuntivo, como é formado por colágeno, o colágeno ele tem uma peculiaridade. Ele é uma matriz tripla helicoidal e que, porque o que acontece? Para você ter fluxo de elétrons ou elétrons livres, você fala isso para um engenheiro eletrônico, ele assusta na hora. Para você ter fluxo de elétrons livres, você tem que ter uma estrutura parecida com um cristal ou com um metal. Por que o metal é bom condutor de eletricidade? Porque a estrutura atômica, como ele está montado lá, é uma estrutura simétrica e os elétrons, eles ficam meio que como se fosse poligamia. Eles ficam assim, meio que livres para poder caminhar por essa estrutura. Então, o fio é um ótimo condutor de eletricidade, enquanto que a madeira não. E o colágeno, por ter a estrutura cristalina, semelhante a um cristal, ele funciona como se fosse um semicondutor. Então, ele é capaz de funcionar como se fosse uma fibra óptica no corpo. E, inclusive, em forma de microtúbulos, que agora, há muito tempo, já estão sendo mapeados pelos coreanos, os irmãos Bonhan, o grupo Primo da Coreia. Então, eles estão conseguindo mapear histologicamente, são canais de tecido conjuntivo e por dentro tem ácido hialurônico. Funciona muito parecido com um canal de fibra óptica, por onde flui prótons, elétrons, fótons e aí toda a comunicação celular por dentro da célula. Então, assim, o sistema é como se fosse uma bucha, imagina uma bucha, tem uma foto aí para mostrar depois. Imagine como a importância de manter a matriz extracelular exatamente limpa, né? É o nosso primeiro trabalho nos consultórios, é exatamente. Chama aqui para mim, Xerec. O primeiro trabalho. Era só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Era o trabalho que a gente faz no primeiro passo no consultório é exatamente limpar a matriz extracelular por intermédio de detox, de metais tóxicos, vírus, bactérias, prions e etc. Eu quero anunciar aqui os cursos, 3 módulos do curso da Nova Ciência e do Instituto Bem interessantes, que vão ocorrer em 6 e 7 de abril, desordens do espectro autista, o autismo, no 18 e 19 de maio, emagrecimento, alta performance e saúde, e microscopia de campo claro e campo escuro em 29 e 30 de junho. São 3 cursos, são 3 módulos da Nova Ciência Instituto Bem. Os contatos são 95687-5835, como está aqui no GC, 95687-5835 e o 3904-9832. 3904-9832 e o 95687-5835. Quem está recebendo lá essas ligações é a Lauren, a nossa querida amiga Lauren. Eu quero aproveitar então, já que a gente interrompeu o programa, que já nós estamos correndo bem, viu, Neto? Está faltando pouco tempo para o nosso programa. Colocar nossas mídias sociais, por gentileza. Ótimo. O cara me manda 27 fotos, é brincadeira, né? O Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este canal, esse programa Salutes e os demais estão em 2 canais do YouTube, estarão disponíveis, o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. O João Carlos Baldan e o Além de Agulhas são os canais do YouTube. Tem mais? Tem a loja virtual, loja jcbaldan.com.br, em que tem a zeólita, que limpa metais tóxicos, tem o hidrovitalis, tem o PC Zapper, todas as máquinas da Nova Ciência, dos quais a gente aplica no nosso consultório, gerador de prata coloidal, né? Tem o hidrovitalis pequeno, tem o NeuroSpa, o AcuFinder, todos os equipamentos que são, em princípio, destinados a médicos, terapeutas, mas também, às vezes, o paciente tem que fazer muitas sessões de hidrovitalis. Eu até recomendo que compre, porque a pessoa não vai aplicar só para ele, mas vai aplicar para outras pessoas também.
Qual slide nós vamos? Vamos para o 14. Dos 27 passou para 4. Eu ia passar mais, mas eu falei de 27, e como é um tema contraditório, então depois, se alguém quiser alguma informação, ou quiser que eu envie algum trabalho científico, entre em contato com a gente, claro, a gente envia as fotos e os trabalhos científicos tranquilamente. No slide 14, a gente vai ver então o quê? Vamos passar para a bioletografia já, e a gente vai ver o quê? A gente vai ver do lado de lá, aquelas 6 fotos, uma foto em preto e branca, que é assim que o sistema faz a captura. Ele faz a captura em branco e preto. Apesar dos fótons estar na faixa do violeta e do ultravioleta, a maior parte é do espectro ultravioleta. Mas como o CCD só pega a luz visível, preferiu-se utilizar a foto branca e preta com a finalidade de ser mais fácil a mensuração. E depois ele é colorido artificialmente. Então, o sistema coloca cores. O violeta não tem nada a ver com chakra violeta ou o chakra básico, não. São cores colocadas aleatoriamente, paintbrush, para poder fazer mensuração. Então, o que é feito principalmente a mensuração? O número de pixels que tem a imagem e a intensidade desses pixels na escala de cinza. Vai de 0 a 256 bits. Então, através de intensidade e através de área, o programa utiliza algoritmos matemáticos para fazer contagem. Então, o que ele vê? Ele vê área vezes intensidade, você tem energia, você vê aquilo que está harmônico, aquilo que está entrópico. Então, ele tem padrões, né, baseados em amostras populacionais, o que é normal. Então, pegou 20 mil pessoas, tem uma curva de amostragem lá, as pessoas normais estão dentro dessa faixa aqui. Então, por exemplo, 12 a 14 mil pixels é uma pessoa normal. De 100 a 120 intensidade. Então, esses padrões são utilizados para poder mensurar as diversas partes do sistema. E do lado direito, a gente vê algumas imagens diferentes ali, que tem a ver o quê? Então, o que eles conseguem visualizar em cada setor? Se você tem excesso de energia, se você tem deficiência de energia, ou se está bagunçado, ou se está harmônico, bagunçado ou entrópico. Então a gente vê ali, por exemplo, uma coisa que parece um pé de galinha embaixo. Isso está relacionado ao excesso, por exemplo, processos inflamatórios. E por aí vai, né? Então existe toda uma classificação. Então assim a gente consegue avaliar cada setor do corpo. Pode passar, Xerec, o próximo slide. Agora você pode passar em sequência. Esse aí é o primeiro registro dos 10 dedos, que nós já falamos. Né? A partir desses 10 dedos, ele apresenta para nós abas. Abas para a gente poder fazer análise. Pode passar? Então, essa primeira aba é estado, análise digital de energia. A gente vê parâmetros integrais, mão direita contra mão esquerda. Então, a gente vê o nível de tensão emocional da pessoa, a reserva em elétrons livres, a quantidade de energia, quanto de água a pessoa tem na caixa d'água, quanto de energia disponível, energia biológica disponível. E o último embaixo lá, equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Pode passar? Aqui, a gente vê a distribuição dessa energia. Essa imagem, né? Parece iridologia, né? Em cada órgão, em cada sistema. Então, se você pode ir percorrendo com o equipamento, cada órgão, cada sistema. Então, a gente vê lá no amarelo, lá é a região de tireoide. Então, tem um excesso em tireoide. E tem uma deficiência ali em circulação cerebral e uma deficiência em pineal. Tá vendo? Então, a gente consegue ver em cada órgão, em cada sistema, aquilo que está em excesso, deficiência. O que é excesso? O amarelo. Amarelo claro, amarelo escuro. O que é deficiência? O pêssego e o vinho, e o cor-de-rosa. E o normal seria a região verde, baseado em padrões populacionais. Pode passar, Xerec? Isso daí é só para mostrar, esse é o campo, uma aba chamada campo de energia. Né? Então, o que é isso daí? O que está mostrando aí? Isso aí é um cara, um regente de orquestra após o trabalho dele. Então, mostrando do lado direito o desgaste energético que ele teve. Isso a gente vê também muito em uso de celular, computador. Então, mostra o desgaste energético ou o estresse da prática. E o inverso também, quando a pessoa aparece daquele jeito lá e é feita uma terapia e você consegue melhorar a situação. Aliás, é exatamente isso que eu queria falar. Volta aqui, Xerec. Quando exatamente no curso que eu fiz, eu fiz um exame e o Leonardo estava lá, o doutor Leonardo que está assistindo aqui com a gente fez uma terapia neural, que foi fantástica e tal, e a gente mediu imediatamente depois. Antes e depois.
E dá uma diferença fantástica. E você consegue ver também, inclusive, no órgão específico, na região, né, como foi a diferença e onde. Porque aí você consegue até comprovar que tecnicamente seu trabalho está correto. E uma coisa que é um exame que você faz em minutos, né? Então é rápido, prático, não é invasivo, você faz rapidamente. Então é um sistema digital, online. Mostra o aparelho rapidamente, não sei se vai dar para mostrar. O aparelho é pequeno, né? Conecta o computador via USB, não precisa ligar na tomada, via USB. Aqui tem o eletrodo dentro, aqui tem o diafragma para você colocar os dedos. Então os dedos são colocados aqui. Um exame completo demora mais ou menos 2 minutos, 3 minutos no máximo. E te dá o relatório praticamente imediato. E aí existem os protocolos, né? O número de exames que você faz para poder ter uma mensuração mais confiável, exercícios que você faz para colocar em teste o sistema para poder visualizar. Tem os filtros. Tem os filtros, que você vê mais a parte fisiológica da pessoa. Sem os filtros, você vê mais o global, psicoemocional e físico. E tem toda a estruturação. Esse equipamento, a gente faz um curso de capacitação, que eu falei para você que é oficial pela empresa. E a gente vai fazer agora... Você é o representante aqui no Brasil? Sou representante no Brasil. Quantos cursos você já ministrou aqui no Brasil? Aqui no Brasil foram 30 cursos. Quantos profissionais estão usando o equipamento? São 450 pessoas formadas, já deve ter uns 200 utilizando o equipamento. Em quase todos os estados do Brasil. A tendência é crescimento. A tendência é crescimento. Porque ele serve, ele não gosta que fala, e é verdade, tem absoluta razão, não é um equipamento de diagnóstico, né? Assim como o ProSync, que eu praticamente utilizo da Nova Ciência no meu consultório, e fico encantado com isso também. É uma ferramenta de ajuda, eu chamo assim de braço eletrônico de auxílio para o diagnóstico. Ele dá um rumo, né? Ele dá um rumo. Mas o interessante também, Valdão, é o seguinte, que as pessoas às vezes me perguntam, mas para quem que é? Isso é para... Não, para médico, para todas as pessoas podem utilizar, porque ele tem sensores que medem o meio ambiente. Então tem um sensor que sai daqui, que eu meço o meio ambiente, que chama de Sputnik. Então eu posso medir a pessoa, eu posso medir o meio ambiente. Tem um Sputnik lá, pega lá. E na verdade, ele foi desenvolvido... Cuidado com o fio do ele foi desenvolvido para... Ele foi desenvolvido... Sputnik parece uma antena. Parece uma antena. Na verdade, é uma antena, né? É uma antena. Eu não entendia por que esse formato. Porque a antena, teoricamente, tem que ser espiral, né? E aí... Mas existe um porquê ter esse formato aí. Essa é pesquisa de um outro russo também. Existem sensores, por exemplo, aqui, né? Essa luva aqui, para você poder fazer mensuração dinâmica. Então, por exemplo, durante uma meditação, ou durante a prática de uma terapia, eu posso ficar medindo dinamicamente durante 30 minutos, 1 hora. Mas o mais interessante é que não é um equipamento só para uso, para análise por profissionais da área da saúde. Você pode ter o equipamento em casa para ver o estilo de vida. Então você pode ver se o seu estilo de vida está legal, se você está mantendo a homeostase, se os seus hábitos estão... hábitos que você chama de sono, alimentação... Alimentação, sim, porque você vê lá, por exemplo, você viu lá que você viu pineal, você viu circulação cerebral. Então, após o exercício, se o exercício faz bem para mim, você faz o exercício, faz a mensuração. Determinados alimentos, qual é a reação desse alimento no meu corpo? Você usa os alimentos, mede depois. Dá para mensurar, inclusive, a suplementação nutricional. A suplementação nutricional. Você pode ver o impacto de qualquer coisa, de qualquer atividade no seu organismo. Quando terá o próximo curso, né? O próximo curso vai ser agora em São Paulo, fim de semana. Esse próximo ano, 16 e 17, no Hotel Capicana. Depois, 16 e 17 de março, nós vamos estar no Rio de Janeiro. Depois, em abril, 14 e 15 em Brasília, 27 e 28 em Curitiba. Então a agenda está bem... No primeiro semestre já está meio completo já. Está bem corrido. Está bem corrido, está bem corrido. Ainda tem os cursos de pós da Quantum Bio da Nova Ciência, tem as outras atividades minhas como dentista, eu continuo... Você largou a odontologia? Não, muito pelo contrário. O mais interessante é isso. A bioeletrografia conectou aquelas coisas que eu falei para você, que eu fazia separadamente, integrou naquilo, as coisas não acontecem por acaso, naquilo que a gente chama de odontologia biológica ou integrativa. Sim. Então, hoje eu estou, vamos dizer assim, conseguindo integrar tudo na clínica, terapia neural, ozonoterapia, remoção segura de amálgama, tudo aquilo que o Rodrigo também compartilha com a gente, que é fantástico. E, fica terapiado.
porque eu sinto que eu estou renascendo dentro da minha profissão e trazendo para as pessoas uma coisa que eu sempre acreditei, mas que eu fazia separadamente, tinha sempre aquela coisa, putz, não estou conseguindo atingir, fazer da forma como eu gostaria. Agora sim, e as coisas têm sentido, as coisas estão crescendo, as coisas têm comprovações clínicas e logo vou ter as comprovações científicas também, porque é uma onda que vem de bem-estar. Então, assim, é fantástico, é uma transformação. Como é que você associa o BioEL dentro do teu trabalho como cirurgião dentista? Dentro da terapia, dentro da odontologia integrativa, a gente tem a boca também é um microsistema. Sim. Então, cada dente está relacionado com uma parte do corpo. Então, por exemplo, incisivo com bexiga e assim por diante. São 5 elementos e todos os órgãos e sistemas do corpo. Então, a gente faz análise da biolitografia, outras análises também, a ideia é tratar o paciente como um todo. Dentro da odontologia, será que existe relação desse setor ou desse dente com tal problema? Então, essa é a tentativa de conectar e tratar a pessoa como um todo. Uhum. É muito interessante. É muito interessante porque você começa a observar e ver que as coisas estão relacionadas e que tem um sentido. Fantástico, fantástico. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, tem informação, como é que faz? Tem um folder que eu passei. Tem a última foto, Xerec. Acho que é 27. Já temos mais uns 3 minutos. Isso, acho que é a foto 27, olha lá. Então aí tem o nosso site. São 2 sites nossos, o site da bioeletrografia.gdv.com.br e bioelbrasil.com.br. Tem os celulares também? Os celulares, né? Tem o e-mail. Então quem quiser, quem tiver interesse em fotos ou trabalho científico, ou saber alguma coisa sobre a técnica ou mesmo de curso, estou à disposição lá. Então, repetindo, então, o site é bioeletrografiagdv.com.br. A última vez você já brigou comigo que eu boto nome complicado nas coisas? Pois é. Quem brigou com você? Você? Eu já. Você falou, bota esse tracinho aí. O cara me manda 60 umas imagens para ilustrar a nossa entrevista. O cara me manda 60. E legal. Eu sou peixes. Qual é o ascendente? Eu acho que é touro. Touro. Mas não sei, porque minha mãe falou para mim outro dia que não sabe que horas que eu nasci. Um dia, uma hora ela falou que eu tinha nascido de manhã, agora ela falou que eu nasci de madrugada. Ainda bem, né? Ela fala que eu não sei nem se é meu filho. Agora, o mais legal, lá que você viu nesses centros salutares, ele surgiu por conta disso também, que era esse ano, inclusive, faz 60 anos que meu pai começou com consultório em Araras. Está fazendo 60 anos. E era odontologia Pinhataro. Nós expandimos e agora virou Centros Salutares, onde a gente tenta englobar tudo. Então, nós temos pilates, temos meditação, tem yoga. Então, nós estamos tentando fazer isso, um tratamento multidisciplinar, olhando a pessoa como um todo, principalmente focando em saúde e bem-estar. Então, esse é fantástico. O caminho, né? E minha filha também agora se formou, a minha irmã também é dentista, ela trabalha também com crianças, na área fora da odontologia. E minha filha agora se formou, está trabalhando com a gente também. Em odontologia? Em odontologia. E também agora estou iniciando ela na parte de bioletografia e outras. Estou deixando ela louca também. Imagina. Porque as faculdades ainda hoje, infelizmente, acabam, como eu disse, engessando muito. Sim. O José Lopes Fernandes pergunta se você tem experiência com câncer. Então, essa é uma coisa bem contraditória, mas sim, tem. Inclusive, tem uma tese de doutorado publicada aqui no Brasil, na Universidade de Barretos, onde eles avaliaram, é o Kelmerson Book, ele fez avaliação de atletas de alta performance. Então ele usou a câncer de mama, eles avaliaram através da bioletografia, através da anatomopatológica e através da mamografia, fez um comparativo. E já existem outros trabalhos publicados também no PubMed Query de câncer de cólon, etc. Então o câncer é uma doença complexa e assim, às vezes você tem o mesmo padrões para várias doenças. Então, por exemplo, no rim, eu tenho um excesso de rim, pode ser um monte de coisa. Tem um excesso de pulmão, pode ser um monte de coisa, como febre, eu tenho febre. Então o aparelho ele mostra se tem excesso ou se tem deficiência ou se tem entropia, se está bagunçado. Então, dá para fazer avaliação, dá sinalizações, mas né? É uma coisa que tem que ser mais aprofundada, feito mais estudos. Aliás, como tudo, como né? Tudo. Mas ele dá um rumo, Você faz eu gosto muito da termografia, você viu? E o mais interessante é que é exatamente como a termografia, porque a maior assertividade do aparelho é naquilo que vem a surgir depois. Sim. É na prevenção. Então, aquele desequilíbrio energético que, se não tratado, não equilibrado,
vai culminar no problema lá na frente. Por isso que ele não é um equipamento dito médico, porque ele faz a prevenção no nível energético, no nível basal aqui. O dia que a medicina aceitar o fluxo de elétrons como sendo do equilíbrio, pronto, está pronto. É vida, né? É vida, né? É vida, né? É exatamente. Eu fiz um programa na TV Guarulhos sobre física quântica e acupuntura e deu um problema no áudio e acabou, uma semana atrás, eu acabei tirando do ar, porque não dá para ouvir. As pessoas me deram bronca, eu realmente com razão, eu acabei tirando o programa do ar. Mas eu vou gravar, talvez essa semana ou a outra, para exibir no feriado, dia 8 de março, sobre física quântica e medicina chinesa. Certo. E eu conto um pouco da história, falo um pouco de Descartes né, daquela questão toda newtoniana, de Newton e Descartes. Falo quem são eles e quando houve esse divórcio, né? Porque antigamente a ciência comprovava, ela era natural, né? Esse divórcio começou com Newton e Descartes, não que eles não sejam importantes no ponto de vista científico, mas na questão só da observação, e você não pode ter só apenas uma corrente, você tem que ter e associar, como você está falando essa coisa da quântica, né? Aí é uma coisa que é bem complexa, porque utiliza-se muito esse nome para tudo, né? Então, hoje você tem lá oração quântica, você tem... Então, existe esse lado também. Então, é bom entender exatamente o que é realmente quântico para as pessoas da academia. Quando você começar a falar alguma coisa que é quântica, a pessoa não virá. Então, tem que ter uma comunicação. Isso é uma chance de comunicação, né? Entre o Oeste e o Oeste, vamos dizer, entre o Oriente e o Ocidente. Então, tem que utilizar isso de uma forma bem bacana para poder... bem científica, né? Para poder... Não, e o fato, assim, a gente utiliza, obviamente, que as pessoas ficam meio com o olho virado, como vimos ontem, o Alexandre falando, inclusive, sobre o uso do aurímetro, mas ele é um avaliador importante. Mas tem o ProSync, que você pode avaliar, tem o GDV da BioWell, que a gente pode avaliar, e tem o bem-estar do paciente, né? Quer dizer, então você pode fazer teus procedimentos, tem a própria termografia, né, em que a gente faz terapia neural, faz acupuntura, fotografa antes e depois, e tem o BioWell para a gente avaliar antes e depois, e a gente sabe que o procedimento até então considerado metafísico, sei lá o quê, realmente está funcionando. Né, a acupuntura, às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito em acupuntura. Aí eu falo, olha, existe há 5.000 anos, sabe qual que é a preocupação do mundo em relação à tua opinião? Eu falo, desculpa, né? Vem falar pra mim que, eu não acredito em acupuntura, existe há 5.000 anos, qual que é a tua opinião muda em relação a isso? Né? Absolutamente nada, né? Sua opinião não muda em absolutamente nada. Sabe, se você pensa isso, fica pelo menos de boca fechada. Sim, né? Porque no mínimo. Né? Dá uma olhada primeiro nas coisas antes de... Não, e a eficiência não tem nada que seja inócuo. Existe há 5.000 anos, concorda? Sim, sim. Não teria resistido, né? Não teria resistido por todo esse tempo. E outra, Nancy Figueiredo está assistindo, chegou tarde, Nancy. Está acabando o programa. Não, mas ela entra em contato com a gente depois. Então, assim, não tem como, né? Porque, por exemplo, o cloroplasto, que pega luz do sol e transforma em carboidrato. É uma máquina quântica, ela transforma luz em carboidrato. A mitocôndria, ela pega elétrons, ela guarda elétrons como se fosse um capacitor. Ela guarda elétrons, quando ela está carregada de elétrons, ela transforma o difosfato em trifosfato de adenosina. É uma máquina quântica. E aguarda um momento para poder então, utilizar. Os pássaros, né, que utilizam a orientação eletromagnética da Terra, que está mudando rapidamente agora, né? Teve uma mudança rápida. É um fenômeno quântico também, biológico quântico. Mas enfim, né, isso é uma coisa para ser bem estudada, para ter essa comunicação. Eu costumo dizer assim, de uma maneira mais simples para explicar para o leigo, exatamente que do átomo para cima é física relativa. Não é a mesma coisa que você sentar num formigueiro, não tem nada de quântico lá, não é só bumbum não. Mas do átomo para baixo é o que a gente chama de física quântica, que já tem mais de 100 anos, né? 1890 e pouco. Se a gente for lembrar de Einstein, de Max Planck, de Heisenberg, etc. Que eu falo tudo nesse programa aí, citando-os e falando da... É que a quântica incomoda demais, né? Porque ela mostra, Heisenberg principalmente fala que é impossível você determinar a posição exata de um elétron, porque a hora que você determinou já mudou. É impossível. Isso dá um desconforto muito grande a quem tem uma formação muito mais acadêmica, do ponto de vista newtoniano e cartesiano. Neto, muito obrigado pela sua presença. Acabou o nosso tempo. Agradeço. Senão a gente faz mais 1 hora aqui. O xereque agradecer, a barba dele. Agradecer a esposa, né, que é para garantir lá em casa o papá, né?
a Carmen lá, que dá o suporte para a gente em todos os cursos. Claro, claro. E é isso aí. Muito feliz de ter participado de novo. Eu agradeço aí a tua vinda, viu? Eu sei que foi correria. Não, tá ótimo, muito legal, muito bom. Ele vem do interior, ele mora no interior, trabalha em Araras, e hoje ele tinha um compromisso aqui no interior e acabou se esforçando para estar aqui com a gente, pelo esforço eu agradeço. Agradecendo também a tua audiência, sua audiência gostou, dá um clique no YouTube, dá um positivo, põe seguir lá, clica no sininho, porque o YouTube agora não faz com que você acompanhe nossos programas, se caso você não estiver clicando no sininho, nos 2 canais, João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. E na próxima sexta nós estaremos na TV Guarulhos, vamos falar sobre biomate, vamos falar da hipertemia para tratamento de várias coisas, novas técnicas maravilhosas também, que estão auxiliando muito nós na área da saúde. Muito obrigado, viu, Neto? É um prazer recebê-lo. Então, até a próxima segunda-feira aqui, 14 horas, e sexta-feira, 14h30 na TV Guarulhos. Boa semana a todos e até mais. Ótimo.